não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 2. O versículo de hoje, que eu proponho para a nossa léxico, liga-se, nesse contexto aqui do Evangelho, ao versículo anterior, quando Jesus diz, guardai-vos do fermento dos fariseus, isto é, a hipocrisia. Então, Jesus pede que os discípulos não sejam como os fariseus, que faziam as coisas escondido, no oculto, no segredo, porque um dia as coisas seriam descobertas. Então, a coerência de vida que os discípulos deveriam ter, não como os fariseus, ter a coerência entre palavras e ações. Os fariseus diziam uma coisa, pregavam uma coisa, mas faziam outras. Então, Jesus, nesse contexto aqui do Evangelho, ele está exortando os discípulos a serem justos, verdadeiros, não compactuar com obras das trevas. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E um dia as coisas vão ser descobertas. Então, não tem sentido a gente fazer coisas erradas porque ninguém está vendo. Porque Deus conhece o nosso coração, está dentro de nós, daí Deus vê tudo. Então, o Evangelho de hoje pede essa coerência entre as nossas palavras e nossas atitudes e não compactuar com as obras das trevas. Este mesmo versículo, ele é dito também no Evangelho de Lucas e também nos contextos paralelos lá em Mateus e Marcos, após o sermão das parábolas, depois da explicação da parábola do semeador, em Lucas 8, 12, Jesus vai dizer também isso aí, não há nada de oculto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser conhecido. Mas lá, esse versículo tem um sentido de que aquelas coisas que Jesus estava dizendo só aos discípulos, naquela explicação, um dia seria anunciado para todas as pessoas, por cima dos telhados. Após Pentecostes, Jesus envia os discípulos a anunciar o Evangelho a toda criatura. Então lá, tem um sentido de que aquelas coisas reservadas aos poucos, um dia seria dito para todas as pessoas. Mas voltemos aqui ao Evangelho de hoje, ao contexto da coerência, que a gente tenha nesse Evangelho, neste versículo de hoje, essa busca de fazer o que é certo, não porque as pessoas estejam vendo ou não, mas porque é o que deve ser feito, buscar sermos verdadeiros e justos em nossas palavras e em nossas atitudes, as nossas ações, buscar coerência entre vida e palavra, Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia, que nós sejamos como os discípulos devem ser, os discípulos de Jesus devem ser, verdadeiros e justos, santos, buscar a santidade, em nossas palavras e em nossas atitudes. Que Deus nos dê esta graça. Até amanhã.